Oi, gente, eu sou o Joe Lemes e sejam bem-vindos ao canal depois de muito tempo. E aí eu tava ensaiando um retorno pro canal, ensaiando e não saía nada. E aí o que aconteceu foi que eu resolvi fazer um retorno desse canal emergencial hoje, porque tem uma coisa que acabou de acontecer há 2 horas atrás, que foi o lançamento de Equilibrium, que é mais um álbum da Anitta, na verdade a segunda parte desse projeto dela, que é um projeto de reconexão. Então vem comigo. Aliás, antes de começar a fazer análise, a ver esse vídeo, a reagir aqui com vocês, eu queria pedir, você por acaso chegou neste canal e ainda não é inscrito, então faz a sua inscrição, clica no gostei, ativa aí para você ficar por dentro dos outros vídeos que estão por vir. Comenta, compartilha, ajuda no engajamento. Se você gostou, se você não gostou, também fala o que você não gostou. Se tem alguma informação que eu não sei, por favor, me ajude. Compartilha a informação aqui com a gente, tá bom? Eu conto com você para ajudar a retomar essa caminhada aqui no YouTube, tá bom? Bora lá? Vamos começar? Eu queria começar reagindo a um story que eu vi do underline Euel. Então vem comigo. Você já reparou que pra poder renascer, a gente precisa primeiro morrer? Essa não é só uma frasezinha bonita não, é o que a Anitta nos conta em 30 segundos. A Anitta liberou o teaser de Equilibrium 2, o seu novo disco, que nos conta a história de um renascimento. No teaser, nós vemos ela caminhando até um tríptico, que é uma obra que conta uma história do começo, meio e fim, e ela vestida toda de branco segurando um terço. Também veste um chapéu de palha se cobrindo, que pra mim remete a Obaluaê, o senhor da terra, cura e transformação. Nós também conseguimos ver desenhados o sol e a lua, que também é um simbolismo de renascimento. Na primeira parte, nós temos ela deitada em posição fetal com algumas pessoas em volta. Note que ela está em uma cauda de pavão, que está ligada diretamente a Logum-Edé, o santo de cabeça da Anitta. Então, aqui nós temos o renascimento dela para Logum-Edé. No meio dele, nós temos a história de vida e da carreira dela, contando, por exemplo, com a moto de Vai Malandra e o ônibus de Girl From Real, que foi o momento em que ela estava completamente focada na sua carreira internacional e trabalhando muito. Aí é que a gente chega na terceira parte do tríptico. Nele, nós temos o período que foi o pontapé para ela iniciar sua nova fase mais ligada à sua religião e o pontapé para a Era Equilibrium, com ela caindo das nuvens em uma cama muito doente, o período em que ela ficou tão doente que quase morreu. Em uma entrevista para a Era Equilibrium, ela conta que logo depois da sua doença ganhou um livro da Carmen Miranda, que faleceu de tanto trabalhar, e nele tinha um conselho para que ela mudasse o fim daquele livro. Anitta, eu posso estar muito enganado nisso tudo, eu posso estar viajando muito, mas foi como esse teaser bateu aqui pra mim. Me conta aqui o que é que você acha realmente sobre esse teaser, sobre essa minha teoria. Será que eu tô viajando ou não? E que assim venha o Equilibrium 2. Ó, eu acho que o Euel não tá viajando, eu acho que realmente, na verdade eu achei incrível ele ter feito essa análise do teaser ali e ter apresentado alguns detalhes muito importantes que eu particularmente não tinha visto, não tinha me atentado. Eu acho que é interessante observar, primeiro, antes de começar a reagir propriamente no vídeo, é interessante a gente analisar a carreira da Anitta. A Anitta começou a sua carreira sendo uma ascensão do funk, uma estrela brasileira, e aí ela foi muito criticada, principalmente pelas pessoas que elitizam muito a cultura. Eu acho que não é uma crítica nem a nenhum tipo de cultura. Eu acho que a gente precisa compreender que a cultura ela é múltipla, diversa e ela é complementar. Ou seja, qualquer forma de cultura é importante e é relevante e deve ser respeitada, desde a erudita até as culturas mais diversas possíveis. E nesse universo multicultural, a Anitta vem de uma realidade periférica, vem por aquelas aparelhagens de funk, e ela começa a ocupar um espaço e muitas pessoas começam a olhar para a Anitta como se fosse uma pessoa que falasse pelo corpo, mas que não cantava propriamente dito. E daí ela. Enfim, eu comecei a prestar atenção muito. Tem um episódio da Anitta lá no Faustão, lá no começo, em que ela canta, se não me engano, um trecho de Noites Traiçoeiras. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para mostrar que ela também teve uma escola de canto relacionada à religiosidade. E aqui eu acho interessante falar, ela surge, ela se aproxima da carreira musical no início da sua vida, também na junção da religião com a música. E aí ela acaba indo para o funk, acaba se popularizando. Anitta é uma empresária extraordinária, muitos ainda a subjugam pelo lugar onde ela veio, pelo tipo de cultura que ela tinha e tem, e faz questão de reforçar, né? Porque ela é uma cantora de funk brasileiro, ela nunca deixou de reforçar isso, mas ela vem deste universo e é muito subjugada em todos os aspectos, mesmo ela sendo uma baita cantora, uma baita empresária,
uma pessoa que transformou a realidade de toda a família dela. Aí o que acontece com a Anitta é que ela vai para essa internacionalização, a vida dela vira documentário, muitas coisas acontecem, e aí ela começa a perceber, e aí é legal que o El faz esse comentário já nesse vídeo preparatório, que eu comecei aqui o react de hoje, que é de como a Anitta teve um problema físico, né, na vida dela, e isso acendeu um alerta. E aí, Iluminada foi a pessoa que deixou o livro para ela e deixou essa dedicatória falando para que ela escreva um final diferente para a história, como foi da Carmen Miranda, né? Que o trabalho ele tem que ser para nos engrandecer, mas não para nos destruir. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para viver feliz, em completude, enfim. E aí ela começa a se reconectar. Antes de falar de qualquer outra coisa, antes de ver, muito refletindo sobre o Equilíbrio 1, a Anitta mostra que ela se reconecta com ela mesma. Tem músicas que me tocaram muito profundamente em Equilíbrio 1. Eu ainda não reagi a ele. Como eu já ouvi, cansei de ouvir. Não, cansei não. Mas eu ouvi, eu revi, eu vi novamente várias vezes. Talvez eu faça em vez de fazer um react, eu faça uma análise desse álbum. Deixa aí se você acha interessante, porque com um olhar mais de quem vê a religião também como algo importante, se ela fizer sentido. Abrindo parênteses breve para falar um pouco sobre mim, eu fui criado numa religião, em uma família de dois universos, né? Paterno todo evangélico, materno todo católico. No meio deste caminho eu quase fui padre, mas hoje eu percebo, e aí me conectei diretamente com pessoas de várias outras, desde sempre, de várias outras religiões diferentes da minha, e isso me fez uma pessoa muito aberta ao sagrado e às diversas faces do sagrado. Mas eu acho que, além de tudo, a religião ela deve reconectar, religar, como diz a própria palavra, a religiosidade nos reconectar conosco, com o sagrado, com o próximo. Nesses três âmbitos. Se eles não nos conecta ao sagrado, e do sagrado isso tem que refletir pela conexão que nós temos com nossa individualidade, com aquilo que nós realmente somos e com as outras pessoas. Porque não adianta nada eu achar que, ó, eu tô assim com o sagrado se eu tô fazendo uma lasqueira na vida do coleguinha, não é mesmo? Enfim, filosofamos antes da hora, mas agora eu vou pegar aqui e vamos reagir a Equilíbrio 2, porque eu estou ansiosíssimo. Bora lá? Agora sim, achei. TVZ apresentou o Equilibrium 2 no Multishow. E eu vou ver por aqui. Bora lá? São 33 minutos, quase 34. Já começou com um sample aqui de Carmen Miranda, né? Você quer, você quer. Olha que interessante, eu pausei aqui nesse instrumento que ele tá tocando e é cheio de ouro. Cheio de ouro. São anéis, joias, pedras. Como se ela estivesse caminhando por essa, encantada por essa canção da riqueza, talvez seja isso? Meu bloco é tão vazio, sonhei você na categoria amor, não vou vencer. É que pesado ela vendo, mas tendo que manter o carão como Carmen Miranda, mesmo vendo coisas que a destruíssem, talvez. É, é, eu acho que tem uma questão sobre a solidão da pessoa no meio da multidão, né? Ela aparece sozinha na plateia, chorando pedras brilhantes, mas a linguagem estética dela deitada no chão, só com a luz dela, é ótima para remeter à solidão, né? É uma sensação de que eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu tô muito infeliz.
fim. Uma queda. Essa carta anuncia o que já não pode continuar. Morrer pra renascer. Tem coragem? Eu acho que essa parte em que ela conversa ali com são lidas cartas para ela, ficou muito claro, né? Pra gente entender sobre esse elemento de pessoas rasteiras que se aproximavam, um rato que rói em silêncio, mas também que ela ia ter o mundo nas mãos e que talvez o sol a cegasse. E a necessidade desse momento em que ela vive, né? Em que é essa queda para o ressurgimento. É a morte que precede o renascimento. E aqui a morte que precede o renascimento é o fim de uma. Porque ela fala, o interessante foi a angústia que ela leva ali, né, para a leitura das cartas, falando: todo mundo só está preocupado com a estrela. Se eu estiver cansado de tudo isso, será que todo mundo também vai embora? Quem é que tu foi testar? Logo eu que também sou de lá. A placa do carro está dizendo umbral, né? Local, umbral. Eu acho que aqui ela está mostrando a queda, né? O momento da queda. E eu acho interessantíssimo, tão importante para esse momento que a gente vive do nosso país, que ela esteja popularizando elementos de culturas, de religiões que não são tão conhecidas do grande público. Eu estou tentando falar de um jeito bonito para dizer que o que a Anitta faz nesses últimos trabalhos, e que ela tem feito na vida dela, é educar para diminuir um preconceito, para não falar o nome criminal que isso tem, religioso, né? Eu acho que, por Anitta, isso aqui já é extraordinário. Te causa. É claro que isso também existe. Mas quem comanda a sua vida é você. Quando a cabeça não tá boa, o seu orixá. Vou fazer um comentário aqui que interessante. Vamos virar aqui. Na tenda, ela ouviu que muito do que o que iria acontecer de negativo, tinha sido feito por outras pessoas. E aqui parece que ela ouve que nem tudo é o outro. Às vezes é o que você não está fazendo de positivo para você mesmo, né? Que está refletindo você, que tem que ser a mudança que você deseja ter. E um elemento bonito que apareceu ali foi quando ele falou do orixá dela, né? De cabeça, que é a Logum Adé. O símbolo dele é o pavão, né? Como a gente também ouviu no vídeo que começou, naquele rios que a gente reagiu no começo. Mas aí aparece um pavão branco num dos cortes aqui. Só de ouro brilha minha pele vibra, tudo ilumina, colorido ar com girassóis no espelho d'água, meu tesouro. A vida é E tudo se acaba. Quando a gente morre, tudo que a gente pensa que era nosso vai pros outros. O único bem que nunca foi emprestado é o tempo. E você, quando vier pra cá, pra perto do seu povo, vai sem pressa. O importante não é ser primeiro, não. O importante é abrir caminho. Você tá escutando, filho? É abrir caminho. Protege o destino da minha filha. Ai, meu Deus. Primeiro que quando a mãe de santo fala pra ela, né? Quando você vier se encontrar com quem é teu, ali apareceu foto dos avós dela, né? E uma frase muito interessante, né? O importante não é ser a primeira. O importante é abrir caminho.
A Anitta comentou em algumas entrevistas que ela, né, que quando chegou a se tornar a primeira, né, número 1 global, aí daqui para frente para onde, né? Que mais, sabe? Quando eu terminei a filosofia, meu TCC foi sobre a felicidade na visão agostiniana aí, fala muito sobre que a nossa felicidade não tem que estar em algo que é em conquistar alguma coisa, em ter alguma coisa, em possuir, porque quando essa coisa chega, aí resta o vazio. Porque quando você fala, ai, eu vou ser feliz quando eu conseguir chegar a tal lugar, aí quando você chega em tal lugar, você fala, e agora? Aí só sobrou o vazio. E muitas vezes a gente não aproveitou o percurso para chegar nesse lugar. E aí tem só o vazio e nem boa memória restou. Existe não, de cabeça erguida, te ofereço meu sorriso. Se o dia foi difícil, eu sigo. Foi no teu peito que eu morei primeiro. Nos teus olhos vejo o poder da criação. Raiz, matriz, doce, feroz, tua cicatriz. Meu cabelo é igual o seu, eu falo igual você. Sua maluquice eu herdei, não tem muito o que fazer. Louvo toda a bênção que me concebeu. Em cada matriarca eu enxergo Deus. Ela floresce, né? E depois ela mostra a raiz da qual todos nós nascemos, né? Que é eu vim do corpo da minha mãe. E bonito esse momento em que aparece a mãe dela. Ave Maria, valei-me Nossa Senhora. Cruz credo, Ave Maria, valei-me minha Senhora. Que santa me adora, noite fria que nem gelo, eu sem ter pra onde ir. Cruz credo, Ave Maria, valei-me minha Senhora. Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora. Ah, cara, eu tava tentando me recuperar a par das mães, aí ela me canta uma música de Nossa Senhora. Tudo é natureza. Aponta a flecha, hoje o bicho pega. A mira tá certa, sai pra caçar. Uma pausa rápida para falar o quão importante também foi ela mostrar essa parte que traz aspectos da nossa ancestralidade indígena, né? E ela mostrando, porque olha como tá tão amarradinho, ela mesma falou que ia ser bem amarradinho esse projeto, porque ele vem ela morre e floresce a partir da raiz que é materna, essa Gaia, essa deusa da vida, e daí ela começa a crescer e se fortalecer como uma grande floresta novamente. Sal grosso, reza vela fosforo, na selva de pedra você tem que sustentar. Sal grosso, reza vela fosforo, na selva de pedra você tem que sustentar. Agora ela tá ficando fortalecidíssima, né? Porque olho gordo, energia negativa, para no meu patuá, ela acabou de falar. E aí aparece ela dançando, inclusive, num círculo de sal grosso, cheio de espada de São Jorge, então eu tô sentindo que é nesse paredão que ela tá se fortalecendo para retomar as rédeas da vida dela. Pro mundo todo, beija-flor, voando como vento, purificando. O que foi que eu fiz do meu corpo? Primeiro, eu queria muito saber e entender todos esses elementos que apareceram nessa parte colorida do Beija-Flor, sabia? Mas o que eu parei impactado é que agora, depois de todo esse rolê de renascimento e tal, não sei o que, tinha uma armadura deitada e agora pareceu que era ela que estava deitada. Ou seja, tudo que a gente viu até aqui talvez faça parte desse processo interno de meditação do ritual dela de renascimento. Do meu caminho, que mensagem que eu passei. As pedras que me atiram têm fundamento. Tanto conhecimento e você entendeu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. O julgamento é a mesma flecha de arrogância utilizada pelo teu réu.
Vai ver estrelas e eu nem tô falando das do céu. Marca de sol que acende mais desejos pra essa noite. Que legal que agora, nesse momento que ela termina esse processo, que ela conclui meio que esse processo dela, é natural que as pessoas... Puxa, como isso é educativo, né? Porque é natural você ver que as pessoas que passam por um processo de reaproximação do sagrado, reencontro, renascimento, elas tendem ao oposto extremo do que elas eram, né? Então, se eu tenho uma vida que eu, como ela fala ali, não cuidei do meu corpo e tudo mais, o que eu fiz disso aqui, dessa casa, e aí é natural que a pessoa, às vezes, tenda a ir para o outro oposto, que é o do puritanismo excessivo, talvez. Mas essa mensagem chega e fala, ei, 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 porque você vai se fragmentar, sendo que você pode ser tudo aquilo que você é. Junte seus pedaços e pau na máquina. Lá dessa cidade tem um lance, vai fazer você entrar em transe, vai querer que seja mais amor. Achei interessante porque, primeiro, eu preciso fazer um comentário sobre como a espuma, a onda, o impacto da onda foi usado como figura poética para mostrar o êxtase, né? Físico, corporal, e como reforçar a ideia de que nós somos tudo isso, né? É o que dá para tocar e o que não dá, o que dá para ver e o que não dá, o que é só sensação, o que é sentimento, a nossa dualidade e como nós somos tão complexos na nossa dualidade. A meio que meteu um samba aqui e com casais de diversos tipos e gostei que é essa dança que mostra a leveza da relação de duas pessoas, né? Ai, gente, olha, primeiro terminou com uma parte de Exu, né, como a gente viu, mas o interessante dessa parte final de Exu é ela ser bem didática, porque Exu é essa figura que muito mal compreendida por muitas pessoas e que repercutem e compartilham informações muito erradas. Que bom que ela deixou bem claro nessa parte. E aí ela encerra com esse final falando que ela resolveu ser completa, né? Renasceu para seguir a sua completude e se tornar eterna. E aqui eu não consigo mais falar nada porque eu estou impactado. Eu acho que temos um momento histórico também para a música brasileira, mais do que isso para a religiosidade, para compreensão de mais pessoas, para a diversidade religiosa, cultural que existe no nosso país. Eu acho que é um trabalho primoroso. Eu me emocionei principalmente na hora que veio dessa energia materna, da relação com a mãe, da relação com essa divindade o ventre, essa força divina que nos dá a vida através de uma mulher. E Nossa Senhora também, que eu tenho um carinho muito grande. E eu só consigo falar que se você ainda não segue o canal, siga, porque daqui para frente eu vou assistir de novo, de novo, de novo, tá bom? Eu acho que a Anitta é incrível. Beijo e até a próxima. Beijo!